Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, episódio do mês de março, e nós não poderíamos deixar de falar sobre o Dia da Mulher. Muito além disso, falaremos sobre ser mulher, como equilibrar todos os pratos. Vem comigo! Vamos falar hoje sobre ser mulher, como equilibrar todos os pratos. Estamos hoje, dia 21 de março, já passou o Dia da Mulher, mas a mulher brasileira vive uma saga de não conseguir dar conta de tudo, então só consegui gravar hoje o nosso episódio, mas não tem problema, porque todo dia é Dia da Mulher, o mês de março é o mês da mulher, então a gente poderia gravar qualquer dia do ano esse podcast. Exatamente. E eu estou aqui para isso com Renata Carriço, minha amiga, médica, mãe, uma super mulher, e a gente hoje vai falar aqui sobre isso. Existe super mulher? É que eu ia dizer. É legal ser super mulher. É muita coisa pra gente abordar. Rê, se apresente para o nosso público. Não é a sua primeira vinda aqui, né? Já tá virando sócia, então fale sobre você. Com muito orgulho, muita honra. Bem, eu sou Renata Carriço, sou médica clínica, eu gosto de me definir assim, certo? Sou empresária, mãe, professora, pessoa, não é mesmo? Mulher, por trás de tudo isso, mulher, que coisa. Ser humano, é. Mas o que eu acho que mais me qualifica realmente para estar aqui discutindo tudo isso é o fato de eu ser profissional e mãe solo, né? Então, a gente precisa conversar sobre muita coisa nesse tema, Maíra. Muita coisa, falaremos. E vamos começar o assunto, por que é tão importante, por que é tão fundamental a gente estar falando sobre o Dia da Mulher, ou mais do que isso, na verdade, falando sobre ser mulher na nossa sociedade atual, né? Onde são tantas jornadas, tantos pratinhos, tanta coisa para equilibrar. Qual a importância da gente discutir isso hoje? Na verdade, quando a gente fala sobre ser mulher na sociedade que a gente vive, que seria a sociedade ocidental e principalmente num país subdesenvolvido, a gente tem que falar sobre sobrecarga feminina. Eu não estou falando materna, eu estou falando feminina. Claro. Porque, por exemplo, hoje, a gente chegando aqui, antes do podcast, eu vou dar um spoiler, certo, da vida de Maíra. Ela estava dizendo, deixa eu ver se ela comeu, deixa eu ver se ela tirou o cochilo, deixa eu ver. Quem é que cuida na sociedade da gente? É a mulher, certo? Só que a gente não considera esse cuidado como um trabalho, como algo que pode sobrecarregar essa mulher e que é considerado naturalmente como algo inerente da mulher. Quando a gente não tem nada de biologicamente falando que justifique a mulher ter essa carga mental do cuidado e, enfim, essa sobrecarga e não o homem. Então, a partir do momento que a gente fala sobre ser mulher, a gente fala sobre cultura e sociedade onde a gente está inserido. Perfeito. A gente estava discutindo justamente sobre jornadas hoje em dia, né? A gente tem que juntar o espaço de ser mulher, no sentido de ser pessoa, né? De me olhar, de me enxergar. E associa isso a ser mãe, a ser dona de uma casa, a ter um trabalho, a gerir, né, como a gente que tem consultório. Além de ser médica, ser empresária daquela clínica, porque são funções completamente diferentes. Se é influencer, porque nós duas temos presença digital e isso é um emprego à parte, só quem faz sabe. Certeza. E ainda, no caso de quem é casado, ser esposa, ainda ser dona de um lar, que também somos, né? A gente pode não estar ali fazendo as tarefas diárias, né, de limpeza e tal, mas a gente tá gerindo, tá organizando, tá tem alguém que tá fazendo pra gente, né? Então, que é uma mulher, né? Então, assim, são tantas coisas. Então, como equilibrar tudo isso? Como equilibrar tantas jornadas? Tem que ser guerreira, tem que ser heroína, tem que ser uma super mulher. Tem como ser? É saudável ser, né? Essa é a grande questão. É isso. Quem é que pergunta pra gente, quem é que coloca em cima da gente a responsabilidade disso? Eu acho que essa é a grande primeira pergunta para começar a responder tudo isso, né? Quem é que espera da gente que nós sejamos supermulheres, guerreiras, heroínas, enfim. Quando falam, nossa, você é uma guerreira, me dá vontade de... Não sei nem o que dizer, assim. De chorar. Porque, né? Talvez. Fui forçada a ser, né? Mas veja, até o chorar é algo muito
é para dentro, entendeu? Você não expressa para fora. A gente não foi criada para ter raiva, para colocar para fora, para ser. A gente foi criada para internalizar, exatamente. Até o chorar faz parte dessa construção social, né? Bem, eu acho que primeiro a gente tem que considerar o que é o aceitável, certo? E o que é que esperam de nós? Porque são duas coisas completamente diferentes. O aceitável, se a gente considerar, por exemplo, um homem de idade média, certo? De classe média, certo? Que é o homem geral, digamos assim, que ouve esse podcast, para quem a gente está conversando, enfim. O que é esperado é uma boa funcionalidade na profissão, uma atuação, digamos assim, no mínimo mediana em casa, certo? Então, ter algum contato com os filhos, ter algum desenvolvimento social e só. Só. E o que a gente espera de uma mulher hoje em dia? É tão mais do que isso. A gente espera exatamente o que você começou a falar. A gestão de uma casa, profissionalmente, querem que você seja tudo. Independente de você ser mãe, independente de você ser esposa, independente de você ter uma vida fora, querem que você seja 100%. Como mãe, querem que você seja 100%, como se você não fosse profissional, como se você não fosse esposa, como se você não fosse empresária, como se você não tivesse uma vida, né? Esperam que nós sejamos 100% em todas as áreas. É impossível a gente atingir o que é esperado da gente em todas as áreas. E será que a gente precisa disso? Né? A gente parece que tem que estar sempre se provando ser merecedor do espaço. Exatamente. Né? Assim, eu mereço estar aqui. E isso, a gente tem muito dado, né? A gente tem dados epidemiológicos sobre isso, de diferença salarial, de diferença de valorização. Com né? certeza. Tu tem dados sobre isso? Olha, assim? engraçado, porque eu tô aqui com esse iPad, gente, exatamente por isso, porque eu sou muito ruim de gravar número, mas esse dado que tu me perguntou agora não tem nada a ver com isso aqui. Foi minha pesquisa de conclusão do R3 de Clínica Médica. Eu fiz uma comparação com todos os ex-residentes de Clínica Médica do HC. E a diferença salarial foi algo que eu não esperava encontrar. A diferença salarial entre médicos homens e médicas mulheres formadas na mesma residência é abismal. Sabe? Isso é um dado que eu trago pra gente aqui, exatamente o meio da gente, sabe? Isso se a gente for falar de classe B, C, D e E, principalmente C, D e E, a diferença é absurda. Assim, por exemplo, na pandemia, em 2021, teve um nível de desemprego feminino comparado à década de 90. Por quê? Porque os empregos femininos, na maioria das vezes, são relacionados à estética, cuidado. Então, era cabeleireira, manicure, entendeu? Faxineira. Importante nesse dado. As crianças saíram das escolas. Quem fica? Exatamente, né? Exatamente. Então, você coloca a mulher num estado de invisibilidade do cuidado, certo? De invisibilização do trabalho, do cuidado, enquanto os homens continuam trabalhando, sabe? E isso foi agora, tá fazendo 4, 5 anos agora, né? 4, 5 anos, enfim. Então, aí são dados muito sensíveis, sabe? São coisas que a gente não tem como dissociar da sociedade que a gente tá, da cultura que a gente tá, sabe? Nos países orientais, esse número foi muito diferente. E a pandemia foi a mesma vivida no mundo inteiro, né? E aí a gente fala, se a gente começar a falar não só sobre salário, porque salário é fácil de quantificar porque é um número, né? Mas se a gente começar a falar sobre assédio, violência, tanto doméstica quanto o assédio intra-empresas, enfim, é um número completamente diferente entre homem e mulher, né? Então, como não falar sobre isso? É complexo e doloroso, inclusive. É demais. E qual a repercussão desses tantos pratinhos que a gente tem que equilibrar ao longo da nossa vida na saúde da mulher? Saúde física e também saúde emocional, principalmente saúde emocional, né? Como é que nós, enquanto mulheres, sofremos com esse impacto? Vamos lá, tem uma instituição que eu gosto muito, que é a Think Olga. Não sei se tu já ouviu falar. Nana, que é a CEO da Think Olga, ela tem um estudo, que o nome do estudo é Esgotadas. Tá vendo? Esse tipo de coisa eu não preciso gravar. Eu poderia trazer anotado.
esgotadas, que foi um estudo fantástico que foi feito, assim, que atravessou várias classes sociais no Brasil todo, sabe, com um N muito bom. E uma das coisas que ela fala é o seguinte, mais de 90% das mulheres reconhecem saúde mental como essencial. E dessas mulheres que reconhecem saúde mental como essencial, menos da metade fazem terapia. Por que será? A gente, veja, se saúde mental é tão importante, você ter uma hora na semana, às vezes menos, 40 minutos, meia hora, enfim, pra si, não tem nem condição. Não tem nem como começar, sabe? E assim, se você parar pra pensar que quando a gente pega uso de drogas, a gente fala sempre de drogas ilícitas, né? Uso de drogas injetáveis, drogas... Quando a gente fala drogas, a gente não considera remédios. Mas se a gente pegar uso de drogas lícitas, que são ansiolíticos, antidepressivos, quem é que usa mais no Brasil? Tá? Mais de 80% são mulheres. Será que é porque é quem mais se preocupa com o cuidado e por isso é quem mais procura esse tipo de cuidado? Ou... será que é porque é quem mais precisa? Quando a gente vê o uso de drogas como álcool e drogas, é mais homem, né? Então, quem é que está performando apesar da sobrecarga? Né? É o homem que está bebendo, indo para um bar com amigos, ou é a mulher que está tomando um ansiolítico e tendo que render em todas as áreas da vida, sabe? Então, a gente precisa olhar isso de maneira muito direta, com dados muito concretos para poder diferenciar, né? Quando a gente pega, por exemplo, tem um dado que eu gosto muito, que é 38% das mulheres no Brasil hoje não querem ser mães, mas 70% são mães. Ou seja, tem muita mulher que nem queria ser mãe, mas é mãe. E quando a gente pega as crianças que não têm o pai no registro de nascimento, é um número muito superior a 38%. Entendeu? Então, a gente não tem a opção. A gente cuida sim e tem que cuidar. É como se... Eu vi um artigo bem interessante sobre a inutilidade seletiva masculina. Poxa, lavar prato, lavar roupa... Qual é a diferença que uma mulher tem para um homem que o homem não faz isso? Entendeu? De habilidade nenhuma. Não existe uma diferença fisiológica que faça a gente lavar roupa melhor. Lavar prato melhor. Inclusive, eu odeio lavar roupa, lavar prato. Casa não é comigo. Ó, essa super mulher que você começou dizendo odeia serviço doméstico, sabe? Enfim, quando a gente pega esse dado de que 70% das mulheres são mães e 38% não querem ser mães, por que está aumentando tanto o número de mulheres que não querem ser mães, sabe? Será que ser mãe tem a ver com sobrecarga feminina como um todo? É um sintoma, na verdade, né? É um sintoma. Então, quando a gente pega mães especificamente e cruza com o dado de quem consegue manter uma atividade física, fazer terapia, se manter no emprego, tá? Exato. 56% das mulheres que voltam de licença maternidade são demitidas. Absurdo, né? Então, assim, a gente não tem como dissociar a sobrecarga feminina do maternar, certo? Mas acho que não é só por ser mãe, né? Não é só por ser mãe. Então, certamente. Então, se a gente pega que a maioria das pessoas que conseguem manter uma atividade física constante são homens, a gente consegue entender bem muita coisa. Exatamente. É muito frequente a gente ver isso em consultório. Essa semana eu tive esse relato. Um paciente tem uma filha de 1 ano, um pouco mais nova que a nossa, né? E aí ela dizendo, doutora, eu passava 2 horas na academia, eu não estou conseguindo. E esse era o estresse dela. Ela não está conseguindo ir para academia, que era uma autocuidado que ela ama fazer, não é uma pessoa que não gosta. A pessoa que não gosta e não consegue até se soma, né? Mas ela não, ela passava 2 horas na academia 6 vezes por semana. Pois é. E agora ela não tem mais essa condição. Exato. Sabe? Por trabalho e associada, não tem a cuidadora, não tem a babá que auxilie, então é só ela e o marido. E à noite a filha acorda muito e ninguém ajuda. Exatamente. Ninguém ajuda não, ninguém divide. Exatamente. Né? Ninguém, então, mas onde um não divide, o outro é sobrecarregado. Com certeza. E aí, ela estava exausta, e cansadíssima, e querendo achar culpas
de doença, né? Será Pois que é é. alguma doença? Será que é alguma coisa? Não é, cansaço. Vivo, a coisa que mais aparece Né? no consultório, É vivo cansaço. fadigada, por que será? É cansaço Né? mesmo, a gente precisa reorganizar essas rotinas e essas responsabilidades. Exato. Né? Então, Mas isso tem nome e sobrenome, Maíra. Na sociologia, isso se chama economia do cuidado. Se você pegar uma mulher que trabalha fora de casa, tem um estudo da Think Yoga também que mostra que ela passa 21 horas por semana fazendo trabalho doméstico. Pegue esse valor de horas e bote numa caixinha. O banco de horas da empresa. Quanto mais essa mulher ganharia, entendeu? Quanto mais ela poderia estar se dedicando ao emprego, à empresa, a gente falando aqui, a marketing, a pensar fora da caixa em algo que a gente precisa de mais tempo, sabe? Ter uma tarde de autocuidado, sabe? O quanto essas 21 horas não fariam diferença, sabe, na nossa vida. Tem um outro estudo que foi feito para uma empresa de eletrodoméstico, que a pergunta era: quem lava mais roupa e quanto tempo isso é da vida? Certo? Se você for a principal cuidadora das roupas de uma casa, você passa 4 anos da sua vida lavando roupa. olha, o desperdício, né? 4 anos de vida lavando roupa. É assim, um dado que é puramente mecânico. É o que a gente estava falando. Qual a diferença da fisiologia de alguém que lava roupa ou que não lava roupa? Nenhuma. Entendeu? Mas quem é que faz isso? Eu acho que é tudo isso. E uma coisa que a gente não falou, que é a pressão psicológica, estética, pela estética. Exato. Certo? 2 coisas muito importantes de conversarmos: estética e culpa. Perfeito. Vamos começar de estética. Chega, vou me arrumar. Vamos se arrumar na cadeira, que agora isso é babado. Vamos se arrumar na cadeira pra gente falar um pouco sobre pressão. Eu fiz um podcast com a Mauri Catilina, um psiquiatra maravilhoso, que eu sou extremamente fã, e ele me falou um dado que eu disse: nossa, quanto que alarmante. Ele disse que basta 8 segundos de uma mulher numa rede social pra ela ficar insatisfeita com o próprio corpo. Né? Ai, que sintomático, né? Veja, eu gravei isso, assim, meu Deus, não é possível, né? E a gente vive uma indústria que se alimenta dessa insatisfação feminina, né? Então, assim, a gente está sempre tendo novidades para gerar essa insatisfação, que é pra gente buscar mais consumo, e mais consumo, e mais consumo. E aí é outro pratinho que a gente tem que equilibrar, né? É outro pratinho, é estar bem comigo mesmo diante do que eu vejo, diante dos outros. E isso tem uma demanda de gasto. Sim. Imenso, de distúrbios psicossociais imensos, né? Então, isso também é uma coisa que é muito voltada. O mercado para a mulher é muito mais amplo Capitalismo. do que o mercado masculino em relação a isso, né? Outro dado importante. E a culpa, né? A mulher vive a síndrome da culpa, né? Um dia desse estava falando, minha mãe, eu digo, ela disse: para de culpa, mulher, que tu diz assim: mãe, eu tô com isso hoje. Ai, meu Deus, deve ter sido porque quando tu tinha não sei quantos meses eu te deixei cair, porque eu dormi, que a mamãe me trouxe. Mãe, mulher, para. Deixa de loucura, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gente carrega uma culpa internalizada, e a maternagem traz isso muito à tona, Com né? certeza. A gente dá tudo que pode melhor, mas parece que a gente nunca é o suficiente, né? Sim. A gente nunca parece que está bem. E sempre tem alguém para falar, sempre tem alguém para apontar, e parece que a gente nunca é suficiente. E o quanto isso, desses 2 pontos, trazem de dano na vida da mulher? Tá, vamos lá. 26% das mulheres referem um prejuízo, referem notar um prejuízo na saúde mental relacionado à pressão estética. Veja, essas são as mulheres que foram questionadas sobre isso e que já pensaram sobre o assunto. Porque, veja, hoje em dia, graças a Deus, a gente está falando muito mais sobre isso, né? Porque mídias sociais como um todo, obviamente, você abre e ninguém vai mostrar o que é ruim, a parte ruim do seu dia, que tá gripado, que tá preso no trânsito, que não sei o quê. Agora que tá até começando, mas enfim, é uma coisa assim muito pequena comparado a Maldivas, uma pessoa que rende muito. Tipo, eu não sei tu, mas eu vindo pra cá, eu tava pensando nisso, da quantidade de gente que praticamente diariamente me diz: menina, me diz o que é que tu toma pra render tanto assim?
sabe? Eu durmo, eu faço atividade física, eu me alimento e faço o melhor dentro do que eu posso. Eu tenho uma rede de apoio, não é mesmo? Eu tenho uma rede de apoio. Só que aí, parte desse dar conta de tudo é estar esteticamente apresentável. Entendeu? A gente não tá aqui de Havaiana, né? Bermudão. É isso. A gente tem uma pressão de como você se apresenta muito grande. Eu já disse isso várias vezes. No meu Instagram eu falo isso de vez em quando, mas eu já fui subjugada como médica por ter o cabelo cacheado. Hoje eu tô até com o cabelo eu vi o teu relato preso. Da tua estudante. Pois é, exatamente. Sabe, eu não sei nem se ela ia deixar eu dizer isso, mas teve uma residente recente que virou pra mim e disse: eu te segui há muito tempo. Foi isso que eu lembro. E aí, minha mãe virou pra mim quando eu me formei e disse: seu cabelo tem que ser liso, porque médica tem que ter cabelo liso. Sabe? E aí ela pegou um vídeo meu e mostrou: ó, mãe, essa médica aqui tem um teórico sucesso e tem cabelo cacheado. E aí a mãe dela disse: não, então tudo bem você ter cabelo cacheado, sabe? Isso é mais uma pressão que é colocada. Veja, ela está se formando, ela tem todas as inseguranças de uma médica recém-formada, claro, enfim, querendo fazer residência, todas as outras pressões da vida, e ela tem que se preocupar com o cabelo? Quantos homens, no mesmo momento de vida, estão se preocupando com o cabelo, sabe? Então, assim, aqui, eu e você estamos de unha feita. Bem médio, viu? É porque a câmera tá de longe. Graças a Deus, que se tu olhar de pertinho, tu vai ver que não tá muito, não. Mas não teve entenda. tempo, eu não teve E tá tempo. tudo bem. Mas veja, o fato de nós duas termos esmalte nas unhas, se fosse um homem, com certeza Bem não teria longe. esmalte. Não, Entendeu? não Teria. Veja, por que eu tô com o cabelo preso? Porque eu não tive tempo de lavar o cabelo hoje, entendeu? E aí eu tô adorando esse novo look que o povo tá usando muito de cabelo lambido. É ótimo pro cabelo sujo, entendeu? Ninguém pensa nisso. Quem criou foi com essa finalidade. Eu acho que não, mas tudo bem. A gente se aproveita. Foi ótimo, você propôs. Sabe, a gente vive todo o dia uma pressão estética muito grande, entendeu? Eu não uso salto, eu uso cabelo cacheado. A única maquiagem que eu uso é um batom. Hoje eu usei um batom Mara, só porque eu vinha pra cá e porque vai gravar, né? Mas assim, eu não sou uma mulher típica. Ainda mais numa posição que eu ocupo como médica, empreendedora, entendeu? E tudo mais. Tudo isso pesa muito. Pesa muito, porque existe uma avaliação prévia, um preconceito mesmo de como a mulher tem que ser para ocupar certos cargos, estar em certas posições sociais, entendeu? E aí isso faz muito parte da culpa também, sabe? No sentido de eu preciso performar nesse nível, tá? Pensando inclusive esteticamente e mesmo assim ser uma mãe perfeita. Sabe? Eu não posso ter um segundo de filho doente que eu não possa estar em cima, ter noção de se comeu, se dormiu, como passou o dia, como foi na escola, sabe? A culpa tem muito a ver com o que é esperado daquela pessoa. Né? Por que as mães sentem tanta culpa? Porque é esperado das mães muito mais. Então a gente fala de histórias que a mulher é a culpada, sabe? Por exemplo, a Branca de Neve, a grande culpa dela foi ser mais pura, sei lá, do que... Desenhos. Vamos falar, uma pausa para falar sobre desenhos animados infantis, porque... Que são causa de culpa feminina até também. Meu marido é pé da vida. Isso. Ali, eu vou um minuto falar do meu marido, que eu até posso falar bem dele. Que é um homem que vale a pena ser falado, com certeza. Vale a pena ser falado. Eu mereço um prêmio para estar falando de você no meu podcast, enquanto a gente está falando tanta coisa negativa, mas ele é um homem que cumpre um papel muito diferente da grande maioria. E ele não cumpre por eu cobrar, ele cumpre por ter plena convicção do que é o papel dele. Consciência, não é mesmo? E de gostar e querer fazer questão de estar. Perfeito. Então, assim, eu tive um puerpério muito tranquilo porque eu tive rede de apoio. Rede de apoio não, eu tive uma consciência paterna de qual era o lugar dele. Exato. Tá? Então, assim, a gente dividia as madrugadas. Uma madrugada era eu, outra tirava o leitinho, deixava lá, ele refrigerava, esquentava, dava pra ela, não sei o quê. E isso eu acho que não é 1% dos homens do Brasil. Não, então, não mesmo. E voltando para o que eu estava falando dele,
ele é revoltado com as histórias infantis. Exatamente. Porque não existe homem, né? Tipo assim, você vê a Cinderela, por exemplo. A Branca de Neve, por exemplo, você estava falando. Ela tinha um pai, que era um rei, que casou com uma mulher. Uhum. Aí, a mulher quer matar a filha dele. Cadê ele pra proteger essa menina? Mulher, Ele eu ainda diria desaparece. menos. Eu ainda desceria a barra. Entendeu? Veja, não tem uma amiga. Não tem uma amiga, coitada. Todos os desenhos que tem um mínimo de consciência, de classe, tem uma amiga. Não tem amiga. João e Maria, volta João e Maria. A mãe morre, fica com o pai. O pai casa com a madrasta. A mulher quer dar fim pros filhos dele. Ele diz, beleza, bora. É isso. Tipo, cadê o pai? Cadê a presença do pai? Cadê a proteção paterna? É isso. Né? Aí você vai pra Cinderela. A mãe, que a mãe sempre morre. A mãe sempre morre. É isso. A mãe Porque se a mãe estivesse lá, não teria história, não é mesmo? Matava o pai. Aí, a mãe morre. Aí o pai se casa. A madrasta escraviza a filha. Cadê o pai? Exato. Entende? Não, e Cadê a até quando não participação? tem relação entre pai e filha, mas, por exemplo, Bela Adormecida. Não, Bela Adormecida não. Bela e a Fera. Bela e a Fera. A mulher se casa com um perebado, eu adoro esse nome. Tu já ouviste falar de Vanessa Casanello? Ela é maravilhosa, ela usa essa não, é Ana Sui, desculpa, que fala sobre o perebado. O perebado, a Bela casa com um perebado e fica esperando e dando base para ele se transformar no príncipe. Veja, o que a gente aprende com O cara isso? aprende e ela casa com ele. Exato, síndrome de Estocolmo, entendeu? Se apaixonou pelo próprio... Agressor. Exatamente, entendeu? Pelo próprio sequestrador. E o pai entregou a menina. Porque o cara deu uma opção. Claro. Ou você vai e busca a sua filha, ou você fica ali. Você vai buscar ela ou vem já. Claro, claro. Oi, gente. E assim, e sempre quem salva é o homem, né? Irritante, isso assim. aí, A Branca de Neve tava dormindo, aí ela não tem nem opção, ela recebe um beijo, veja, se a gente colocar na lei do estupro Maria da Penha hoje em dia... O príncipe é preso. Velho, você beijou uma mulher Dormindo. desacordada. Sabe? Tipo, gente... Aí veja o que se espera da gente. A pior Desde de todas, criança. A pior de todas, aquele que mais se revolta, que ele não aguenta escutar, que ele fica indignado. Rapunzel. Não, Cara, primeiro, o pai foi lá pegar as folhas na casa da bruxa. A bruxa bate na porta, me dê sua filha, ele faz tome. Né? Tome. Aí ele, o cara não trocou uma tapa com a bruxa, pô. Né? O cara não troca uma tapa com a bruxa, não. Aí, nesse caso, nem a mãe faz nada, porque a mãe também sumiu, né? Sim, onde está a mãe, Cadê né? a mãe? A mãe também não morreu, a mãe sumiu. Entregaram a pobre da criança pra uma bruxa. A bruxa trancou a criança numa torre. E aí ela fica esperando um príncipe. Né? Ela não tentou nem sair. Exato. Ela não tem ninguém. Gente, né? o que tinha entre ela e a liberdade? Um dragão. Uma pessoa morando com um dragão. Não fazia uma amizade, não rolava vamos andar por aqui enquanto ele tá dormindo para sair daqui. Ainda bem que as histórias infantis estão mudando. De alguma por coisa. uma pressão social. Exatamente. Porque mas quando estão não mudando. tinha pressão social da gente conversar sobre isso até a década de 80, que é muito recente, Que foi as histórias eram essas, entendeu? Inclusive de novelas, de tudo, né? Todas as mudanças são muito recentes. É um passo, né? É um passo. Então, Mulher, a gente vai. deixa eu te falar um negócio. Tu já parasse pra pensar quando foi que a gente começou a discutir sobre menopausa? Verdade. Veja, você como endócrino, medicamente, tecnicamente falando, foi na década de E é 90. tabu até hoje, né? Sociologicamente falando, tem 10 anos que a gente tem estudos sobre mulher na menopausa, modificações sociais sobre isso. E como a gente tentar, né, da melhor forma possível, evitar tudo isso, sabe? Essa pressão, essa angústia, essas consequências. O que é que a mulher pode fazer para tentar diminuir essa cobrança, diminuir essa culpa e ter uma vida mais saudável, né? Saúde mental, saúde física. O que é que a gente pode trabalhar? Como é que a gente pode fazer? Maíra, engraçado, tu me perguntando isso, eu pensei em outra coisa que eu não tinha nem pensado que a gente ia falar aqui hoje, mas eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre como foi a construção da mulher que existe hoje, certo? Até a década de 60, 70, a mulher ficava em casa.
certo? O que era esperado da mulher? Uma casa funcionante, filhos saudáveis e ponto. E cuidar do seu marido, né? De quem você não podia nem se divorciar. A lei do divórcio foi a de 1988. Então, até a década de 90 não existia divórcio legal no Brasil. Então, quando a gente fala sobre essa mulher que passou por uma pressão capitalista, tá? A trabalhar fora de casa. Por quê? A gente precisava de mais pessoas rendendo dinheiro, tá? A gente precisava que a mulher também consumisse. Ela dentro de casa, ela não consumia tanto. Ela não comprava roupas para trabalhar, ela não tinha não usava uma maquiagem, um salto alto, sabe? A estética foi muito relacionada também ao ganho financeiro dessas mulheres saírem para trabalhar, sabe? E aí essas mulheres saíram para trabalhar e os homens continuaram tendo a mesma vida que tinham antes. Sabe? Se você perguntar para um pai quanto é que tá uma tira de fralda, 99% não vai saber. Qual é a pomada que meu filho usa? Não sabe. Tava tirando cochilo ou não? Sabe? Qual é o nome da professora? Tudo isso, a mulher que ficava dentro de casa era esperado saber e continuou se esperando que ela continue a saber. Sabe? Não houve... Aí a gente vai entrar no que eu estava conversando contigo antes da gente gravar. Que é a divisão assexuada das tarefas, sabe? Não existe políticas públicas que transformem isso, sabe? A gente precisa de 3 gerações para ter uma mudança estrutural em uma sociedade. Então, a minha mãe, a sua mãe... Assim, a minha mãe já foi muito avançada para a média da geração dela. Ela trabalhou fora, ela foi uma engenheira eletricista fantástica, sou fã de mamãe. Mas assim, ela veio, os pais dela, minha avó não trabalhava, sabe? Até trabalhava antes de conhecer meu avô. Quando conheceu meu avô, saiu do trabalho porque mulher minha não trabalha, meu avô vai me matar. Mentira, eu acho que ele não vai assistir. Ninguém vai mostrar pra ele. Deixa abaixo. Sabe? Mas assim, se você pensar que só minha mãe trabalhou, teve uma carreira, uma profissão na minha família, sabe? É muito recente o que é esperado da gente como mãe e dona de casa é muito forte ainda, entendeu? Enquanto os homens não mudaram em absolutamente nada a vida deles. Eles continuam pegando sua maletinha, indo trabalhar de manhã, voltando de noite e dormindo. Entendeu? Então, quando a gente fala sobre... como foi exatamente a tua pergunta? Tu falou um termozinho, eu não vou lembrar, enfim. Acho que foi como tentar alcançar esse equilíbrio para a felicidade da mulher, né? Exatamente. Foi mais ou menos por aí. Se a gente vê toda essa construção, a gente entende que o que é esperado da gente não é o que a gente precisa entregar. Então, vai para a pergunta que tu fizesse, né? Como ter esse equilíbrio? Gente, é só não esperar de si tudo o que é cobrado, sabe? Os pratos não vão ficar todos rodando sempre. Não são feitos para ficar todos rodando. Não se equilibra sempre. Vai ter um que vai cair de vez em quando, tá isso. tudo bem. Depois bota ele de volta, né? Hoje, para eu conseguir dar conta do meu dia, eu tive que ligar para minha mãe de manhã e dizer: mãe, eu atrasei no ultrassom que eu tive que fazer. Meus exames de rotina atrasaram. Para eu dar aula na residência, eu tive que ligar e dizer: mãe, por favor, você pode pegar Nanda no colégio? Porque não vai dar tempo, sabe? E tá tudo bem. Desde que a gente consiga, na maioria do tempo, manter uma funcionalidade mínima. E a gente vai para aquilo de ansiolítico, antidepressivo, quem faz terapia, quem não faz, sabe? A terapeuta falou uma frase que eu achei fantástica. Ela disse: você não precisa ser perfeita, precisa ser suficientemente boa. Funcional. Eu chamo de funcional. Suficientemente boa. Perfeito ninguém é. E a perfeição não é saudável. Definitivamente. Se você é a mãe perfeita, seu filho vai ter problema porque você é perfeita demais. Com porque certeza. Não é saudável ser perfeito. Com certeza. Né? Eu acho que a terapia é muito importante porque nos faz nos conhecermos. E o que faz você feliz não é o que me faz feliz. Sim. Né? E o fato de você não querer se enquadrar num modelo, em nenhum que seja, e vestir essa camisa. Sim. E aceitar e correr atrás disso é muito importante. Porque da mesma forma que
para mim, enquanto Maíra, ser feliz, eu preciso ser médica, ser a mulher do meu marido, ser mulher. Então, me cuidar, ter meu autocuidado. Ir pro meu salão, nem que seja uma vez por mês, engravar de unha feia, mas fazer a minha sobrancelha, fazer uma massagem, e fazer atividade física, porque isso faz parte de quem eu sou. Preciso ser a mãe de Júlia, eu preciso ocupar vários espaços, por mais que eu fale algumas vezes em cada um deles, mas eu tenho que estar ocupando esses vários espaços. Tem mulheres que são felizes, são realizadas estando em casa. Eu tenho uma amiga que é médica, que ela disse, Mai, depois que eu fui mãe, eu não larguei tudo para ser só mãe. Ela é pneumologista, fantástica, porque meu marido sozinho não fecha as contas da casa. Porque se ele fechasse, eu largava sem olhar para trás. Ia ser só mãe, porque eu nasci para isso. Veja, e você ter a clareza de que você pode também, enquanto mulher, ser só mulher e mãe. Se lhe faz feliz isso, você não precisa estar fora, você não precisa estar trabalhando, você tem que ter a clareza do que te faz feliz. Agora, entender que, mesmo que você decida por opção própria e tendo a família condição, obviamente, né, de manter isso, de você estar em casa, né, cuidando da casa, cuidando de você, cuidando do bom funcionamento de todos, inclusive principalmente do filho, isso não quer dizer que o dinheiro do marido é só do marido. O dinheiro do marido é o dinheiro da casa. E você não precisa estar mendigando para comprar algo que você precisa, inclusive para você. E isso é uma questão que talvez hoje ainda seja muito difícil, né? Porque a mulher fica em casa e o marido diz que o dinheiro é dele, então para a mulher ter acesso àquilo, às vezes ela tem que estar implorando para comprar uma coisa para ela. E isso é uma questão importante. Você tem total direito, mas converse em casa com o parceiro. E não quer dizer que você está em casa ali cuidando da tua casa, o teu marido não pode botar um prato numa pia, ou botar um prato no lava-louça, ou recolher a roupa e botar numa máquina, né? Porque ele não mora num hotel, ele mora numa casa. E é difícil gerir casa, é difícil cuidar de uma casa. E é irritante se uma pessoa só suja o tempo inteiro, não tem amor que sobreviva. Definitivamente. Né? Então, há um homem inútil. Então, isso é importante, sabe? Sim. Quando o casal tem essa sintonia de entender isso, eu acho que isso é maravilhoso, né? Então, Maíra, aí a gente fala também de uma coisa que vem, uma outra camada do assunto, que é o seguinte. Quando a gente fala de violência doméstica hoje no Brasil, mudando assim, parece que eu mudei completamente, né, o assunto, mas tem tudo a ver. Quando a gente fala violência doméstica no Brasil hoje, a gente fala sobre mulheres que não têm condições de se sustentar independentemente. Então, é o privilégio do privilégio você ter uma família que sustente você, mesmo você não trabalhando, certo? Hoje é um privilégio. E você querer estar nesse lugar. Porque uma coisa é você poder, outra coisa é você querer, certo? Hoje, as mulheres que têm independência financeira são muito mais bem casadas ou felizes em relacionamentos, certo? Por quê? Porque elas estão ali porque elas escolhem. E tem mais conexão social também. Definitivamente. Isso aí a gente fala das amigas dos contos de fadas. Conexão social, porque senão você fica restrito ali àquele ambiente. E faz parte da violência doméstica o isolamento também, sabe? Tem um formulário do CNJ, toda mulher que sofre violência doméstica e vai atrás de uma medida protetiva, enfim, ele tem que preencher um questionário do CNJ que fala exatamente isso. Seu esposo, namorado, enfim, quem fez violência doméstica, o homem que fez violência doméstica com você, lhe isolou em algum momento de família, amigos. Isso é o número 1 da escadinha da violência doméstica, entendeu? Não é porque o cara não bateu em você, bateu na parede, que não é violência. Enfim, certo? Mas aí, voltando tudo... que a gente vai... É porque esse é um tema tão complexo e que eu gosto tanto de estudar, que é um negócio... Mas, enfim, então, hoje, a mulher poder trabalhar e poder ser independente financeiramente é uma questão de saúde, certo? Então, concordo plenamente com você. Uma mulher que vira e diz, poxa, se eu pudesse eu largava meu emprego, cuidava da família, cuidava do meu filho, cuidava não sei o quê. Como é que essa mulher vai estar daqui a muito tempo se ela tivesse largado? Entendeu? Eu tenho algumas pacientes, inclusive almocei com uma maravilhosa
semana passada, que foi exatamente isso. No Instagram. Ela largou o trabalho para cuidar dos filhos por 6 anos, eu acho. E depois ela sentiu a necessidade de voltar a trabalhar. Sim. E foi bom e foi ótimo. E esse tempo que ela passou, ela não se arrepende de jeito nenhum. E ela hoje se considera profissionalmente satisfeita. Então, assim... cada momento como gostaria de ter vivido, mas são pouquíssimas as mulheres que podem fazer isso, entendeu? São pouquíssimas as mulheres. Mas, assim, é uma minoria dos homens que dividem as tarefas realmente, entendeu? Que não enxergam tarefas domésticas como... dependentes de sexo, de gênero, na verdade. As tarefas domésticas têm que ser divididas, né? Sim. Eu faço a divisão de organização de tarefas na minha casa, né? A gente tem tudo muito estabelecido. Mas aí quem faz a divisão é você, né? Quem organiza a divisão de tarefas é você. Organizei a divisão de tarefas, porque tem coisas que eu sou muito ruim de fazer. Então, eu disse, olha, isso não dá pra mim, isso é teu, isso aqui é meu, porque se tu fizer vai dar errado. Porque tem as afinidades. Claro, óbvio, né? E então, é natural. Tipo, não é que eu sou casada, eu vou botar a minha roupa, ele vai botar a roupa dele, porque cada um faz o seu. Não. Definitivamente. Poxa, você tem sua afinidade, ele tem a afinidade dele. Então, organiza, né? Veja, eu faço a feira. Se ele fizer a feira, não vem metade. Mas aí, a manutenção de ar-condicionado, de não sei o que, de gás, de não sei o que, de cortina, não sei o que, fica com ele. Exato. Ele tem os contatos, ele sabe organizar o preço. E a gente estranha isso, né, Maíra? Tipo, o homem funcional. Por favor, obrigada, minha sogra. É isso. Eu tô namorando. A primeira vez que eu vi o Hugo indo lavar os pratos lá em casa, eu fiz... Nossa! Gente, ele fez isso por ele mesmo. Eu não mandei. Eu nem pedi. É aquela história, né? O fato de você ter que pedir para fazer algo é uma sobrecarga em si, né? Enfim, Olhe já pra gente, isso caminhando para os minutos finais, senão chega a hora do jantar de Júlia. É isso, e de Nanda, né? De Nanda, então a gente tem que ir pra casa. Quais são as dicas que a gente pode dar para que as nossas mulheres do Brasil consigam ter mais saúde mental, né? Ter mais propósito de vida e ter uma vida mais feliz também, né? Quais são as dicas? Fazer terapia, por favor. Com certeza, número 0. Não só as mulheres fazerem terapia, mas o motivo delas estarem fazendo terapia também, que são os homens. Deveriam fazer terapia. Muitas vezes. Porque não adianta a gente fazer terapia por quem devia estar fazendo, né? É mais complexo. Pois é, eu acho que, olha, número 1 é o que a gente está fazendo aqui, Maíra. É conversar sobre o assunto. É procurar se informar, tá? Entender de onde veio tudo isso que a gente está vivendo, sabe? A sociedade como a gente vive hoje é uma sociedade que faz muito pouco tempo que existe. Então, tudo tem motivo. Por que a gente está vivendo isso? Entender o passado é importante para mudar o futuro. Definitivamente. Né? Precisamos de história. Se a gente soubesse mais de história, muita coisa não aconteceria, não é mesmo? Ou não se repetiria. Não se repetiria. Parando de falar sobre política, mas... a gente sabe de onde veio as expectativas que são colocadas em cima da gente, a gente entende se elas são válidas ou não. Começa daí. É o que a gente quer. Acho que é importante distinguir o que eu quero, o que querem de mim. Exatamente, né? Exatamente. O que é minha vontade e o que é a expectativa dos outros, né? Aquela máxima de quem faz terapia. Você está fazendo isso porque você quer, porque você gosta ou porque você quer agradar alguém com isso, né? Cada vez mais eu vejo que as minhas vontades não são minhas, ou não eram minhas e eu achava que eram, enfim. Então, a gente ter consciência, no final é isso, a grande palavra é consciência, de onde a gente veio, de onde vêm as expectativas que estão em relação a gente e a gente não gosto muito da palavra empoderar, sabe? Porque eu acho que está sendo usado de uma maneira muito ampla, mas até porque empoderamento não é emancipação. Mas a gente tendo uma perfeita noção de onde a gente está e do que a gente quer, já é muito bom, sabe? Perfeito. É o autoconhecimento, é manter o autocuidado em dia, é trabalhar, colocar limites, né? Definitivamente. Importantíssimo. E nesse saber limite, dividir tarefas. Com certeza. Né? Que mais que pode E cobrar políticas públicas que incentivem isso, sabe? Que isso não seja uma luta minha ou sua, que isso seja uma luta estrutural, sabe? Porque isso é algo estrutural. Uma amiga minha
maravilhosa, quando eu me separei, disse isso. Ela disse, Renata, uma mulher cansada é um projeto político. Porque eu e você, literalmente eu e literalmente você, só estamos aqui porque temos uma rede de apoio para deixar a gente conversar sobre esse assunto, para a gente se informar, para a gente debater e levar isso para um maior público, entendeu? A gente precisa de políticas estruturantes que permitam a mulher transitar nesse lugar de questionadora, entendeu? De ocupar cargos políticos, entendeu? Não... Meu Deus, como falaram semana passada, não vou citar nomes, dizendo, eu tô tanto querendo conversar com vocês que eu botei essa mulher bonita aqui pra... Tu soubesse dessa? Ai, triste, ainda bem. Saber, é isso, deixa pra lá. Mas assim, que sejam mulheres competentes e que estão nos cargos pela competência, e não por serem mulher, não por ser uma cota. Se a gente for falar de cota, que seja criada cota para mãe solo, entendeu? Porque é uma sobrecarga e é uma exclusão na nossa sociedade. Então, políticas públicas estruturantes são imperativas Perfeito. Também. Maravilha, sensacional. E quais são, Rê, suas considerações finais sobre esse tema de equilibrar pratinhos para as mulheres do nosso Brasil? Olhe para a câmera, diga suas considerações finais, por favor. Eu acho que minhas considerações finais são: procurem se informar. A partir do momento que a gente não depende da opinião de outra pessoa para viver, e a gente passa a viver baseado no que a gente quer e no que a gente sabe, a gente tem muito mais condições de viver melhor, certo? Então, vamos deixar de prestar atenção na opinião dos outros e nas expectativas, principalmente, dos outros, e vamos nos informar. Porque uma mulher bem informada... minha filha... Ela tem um poder, ela tem um poder. É exatamente isso. Rê, muito obrigada pela sua participação. Esse podcast não poderia ter sido com outra pessoa. Eu disse isso, já lhe conheço. Já conversamos sobre esses assuntos. Precisamos de mais cafés. Com certeza. E você que nos assiste, espero que você goste. Compartilha com aquela mulher que você sabe que precisa desse recadinho do coração. Siga o canal e não perca os nossos próximos episódios.